Olá, sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Vamos entrar em Gênesis 8, vamos falar sobre o fim do dilúvio. Então vamos ler o texto que está em Gênesis 8, do versículo 1 a 22, onde a palavra do Senhor diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela dos céus e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-me fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém? Então vamos estudar Gênesis 8, versículo a versículo. Do versículo 1 ao 3, nós vemos aqui que Deus lembrou-se de Noé. Enquanto os dias se seguiam, provavelmente Noé sentiu-se esquecido, ele e a sua família ali. Esta é uma doença comum entre os servos de Deus. A frase lembrou-se Deus, no hebraico, significa que Deus começou a agir em seu favor. Deus nunca se esquece do seu povo. Isaías 49:15 diz isso, como também na ocasião apropriada ele se levanta para socorrê-los. Vamos ler Isaías 49:15, onde a palavra do Senhor diz assim: Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? O Pai, o nosso Deus, nunca se esquece de nós. Neste caso, Deus se lembrou dos tripulantes da arca, secando a terra para que eles a habitassem. Nós não sabemos que mudanças ocorreram nas massas terrestres ou nas bacias oceânicas, nem qual a quantidade de água que retornou para debaixo da superfície da terra, mas para nós é suficiente saber que Deus cuidou de tudo isso. Não é verdade?
A Bíblia fala do vento que passou sobre a terra e ajudou no processo de secá-la. Deus maravilhoso. Dando sequência dos versículos 4 a 5, nós vemos a arca repousar. Parece que Deus nunca está com pressa, não é verdade? Suas obras exigem a nossa paciência. 6 meses após o início do dilúvio, eles finalmente vieram a repousar em algum lugar nas montanhas de Ararat, como o texto diz. Lentamente as águas recuaram e após 3 meses, a primeira porção de terra foi avistada. Nos versículos 6 e 7 aqui fala um pouco sobre o corvo. Aproximadamente depois de 10 meses, Noé abriu a janela e soltou um corvo. Provavelmente ele queria saber quais eram as condições da terra. O corvo, como um pássaro considerado cerimonialmente imundo, está lá em Levítico 11:15, depois dá uma lida, é frequentemente visto aqui como um tipo de apóstata. Ele estava feliz por escapar da arca e ficaria contente com qualquer tipo de poleiro que pudesse encontrar. Isso nos faz lembrar dos cristãos professos que nunca nasceram de novo e por fim terminam voltando para o pecado e para o mundanismo. Vamos dar sequência? Nos versículos 8 a 12, começa a falar agora sobre a pomba. Noé agora continua seu teste utilizando uma gentil e amável pomba. A pomba é um tipo do Espírito Santo. Mateus 3,16, a palavra do Senhor diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse tipo é normalmente aplicado da seguinte maneira: a pomba, diferente do corvo, não ficaria contente com qualquer poleiro sujo, nem mesmo pousaria em algum corpo morto e inchado. Da mesma maneira, o Espírito Santo é ofendido pelo pecado e pela impureza. Ao retornar com uma folha de oliveira, a pomba estava trazendo para Noé a esperança e a segurança que o dilúvio havia sido terminado. Da mesma forma, o Espírito Santo traz alegria e segurança aos corações dos cristãos. Dando sequência, versículos 13 a 14 fala um pouco sobre a terra seca. Noé e sua família permaneceram na arca durante mais de 1 ano, até que a terra finalmente ficou seca. Sem dúvida, Deus os manteve confinados para o próprio bem deles. Se Deus não permitiu que eles saíssem antes, tinha um propósito. Amém? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Do versículo 15 a 19, do texto que nós lemos, mostra Noé saindo da arca. Finalmente chegou o dia quando eles puderam sair da arca. Glória a Deus. Houve muita alegria e alívio. 2 coisas são dignas aqui de nota. Antes de que Deus os tirasse da arca, ele disse: sai da arca, ao invés de dizer: venha para fora. Ou seja, ele estava presente na arca o tempo todo. Então todos que estavam na arca saíram salvos. Oh, glória! Isso nos faz lembrar da segurança que temos em Cristo. Ninguém que estava na arca pereceu sobre a ira de Deus. Eles estavam selados e seguros dentro da arca. Do versículo 20 a 22, vemos a promessa de Deus. Agora podemos entender o propósito para os 7 animais limpos. Esses animais que não tinham parceiros foram conservados para serem oferecidos como sacrifícios a Deus. Note os resultados dessas ofertas. Esses sacrifícios foram de cheiro suave ao Senhor. Na sua ira, Deus destruiu a terra. As ofertas lembravam a ele a futura morte de Cristo, pela qual a misericórdia seria demonstrada aos pecadores. De fato, o versículo 21 revela que Deus reconheceu que a natureza depravada do homem não pode ser corrigida pelo julgamento. Note, por último, que um dia este mundo será destruído pelo fogo. Até que isto ocorra, não haverá nenhum julgamento universal. Onde está escrito isso, Alexandre, que o mundo será destruído pelo fogo? Depois vão lá em 2 Pedro 3, leiam no versículo 5 ao 12, que vocês vão ver Deus dizendo que o mundo será destruído pelo fogo. Amém? Até o próximo momento. A luz na palavra, águas mais profundas. Não percam os nossos vídeos. Fiquem com Deus.